feliz, né, irmão, estar aqui essa noite, né? Mais uma noite na casa do Pai. Vamos abrir a Bíblia aí, em Romanos, capítulo 12. Romanos, capítulo 12. Apenas 2 versículos. Versículo 1 e 2. Romanos 12, versículo 1 e 2. Esperar os irmãos encontrar. Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! 12. Diz assim, irmão. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, que não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Glória a Deus! Irmão, pode assentar. Deus poderoso. Aleluia. Aleluia. Deus é bom, né? A sua misericórdia dura para sempre. Louvado seja o nome do Senhor. Glória, glória, glória. Nós temos aqui um conselho de Paulo, né?
quer receber algo de Deus, aleluia, primeiro ele precisa fazer a sua parte. Aleluia, Lázaro morto há 4 dias. Lázaro morto há 4 dias, e de repente chega Jesus na cidade de Betânia, aleluia, pergunta para Marta e Maria onde o puseram. Jesus, quando chega à porta daquele sepulcro, uma grande pedra posta, uma grande pedra fechando aquele sepulcro, aleluia, e Jesus diz: tirai a pedra. Há impedimento, irmãos, há impedimento que não é para Deus tirar. Entenda isso essa noite. Há impedimento que as nossas mãos alcançam. Ele camassou e cantará. Quando as nossas mãos não alcançam, porque não é para nós, é para Deus. E Deus é especialista em fazer o impossível se tornar possível. Deus é especialista em trazer da onde não tem. Deus é especialista em abrir portas fechadas. Deus é especialista em fazer o milagre acontecer. Aleluia. Mas quando nós temos que tirar o impedimento, irmão, Deus fica torcendo para esse impedimento sair, porque não é para ele tirar. Então ele fica torcendo, aleluia, porque aí entra o livre-arbítrio do ser humano. Aleluia. Alguém de repente pensa assim: eu estou no pecado e não consigo sair dele. Eu estou nessa falha e não consigo sair. Aleluia. Manda a cara só não sai se não quiser, irmão. Só não sai se não quiser, porque a força de Deus é maior do que qualquer coisa dessa terra. A força de Deus é maior do que o pecado. A força de Deus é maior do que o diabo. A força de Deus é maior do que o inferno reunido contra a tua vida. A força de Deus é maior do que qualquer obstáculo que nos impede de atravessar. A força de Deus o poder de Deus é maior do que qualquer situação difícil, aleluia, que de repente alguém passa e ele já entrega o ponto. O povo de Israel, quando chegou diante daquele mar, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Agora entenda esse mistério. Deus utilizou a Moisés, aleluia, com aquele cajado que representava uma chave para abrir aquele mar. Aleluia, há coisas que Deus faz, irmãos, aleluia, que são misteriosas. As coisas que Deus faz, existem coisas que Deus faz que não tem explicação. Confunde cientista, confunde a medicina, confunde estudiosos da palavra, confunde historiadores, porque Deus sabe como agir, só Deus sabe como trabalhar. Como é que pode um homem com apenas um cajado, um pedaço de madeira na sua mão, tocar no mar e o mar se abrir e um povo atravessar em seco, sair do outro lado em seco, porque Deus mandou Moisés toca, porque o mar vai se abrir. Como é que pode, irmão? Ezequiel 37, como é que pode Ezequiel no meio de um vale de ossos secos, sequíssimos, aleluia, que naquela ocasião representava a casa de Israel, ou a nação de Israel em pecado, aleluia, desagradando ao Senhor. Mas como é que pode Deus somente virar para Ezequiel e dizer: Ezequiel, pode esse exército, aleluia, pode esse vale de ossos secos se colocar de pé, pode sobreviver esse vale de ossos secos, esse mundo de ossos secos. Aleluia, tinha outro para tudo que é canto, irmão. Tinha outros palhaços para tudo que é canto. Mas eu quero te dizer que quando Deus quer fazer e o homem quer receber de Deus, não existe barreira, não existe impossível, não existe obstáculo. Pode existir um obstáculo na nossa visão, aleluia, não na visão de Deus. Na visão de Deus vê tudo preparado. Na visão de Deus vê tudo organizado. Na visão de Deus, Ele vê agora. Nós agora, como estamos agora. Mas na visão de Deus, Ele vê lá na frente, atravessando o mar, atravessando o problema, recebendo a vitória, contando testemunho de vitória. Louvado seja o nome do Senhor. Na ótica de Deus vê
Quando Ezequiel profetiza, Deus começa a colocar a casa em ordem. Deus começa a organizar o que outrora estava desorganizado. Os ossos começam a se juntar. Os ossos do braço se juntam ao antebraço. Os ossos da perna se juntam nos ossos da perna. Aleluia! E se coloca de pé. Um exército grande ao extremo. Aleluia! Isso representa uma igreja. De forma representativa, representa uma igreja debaixo da autoridade do Espírito de Deus. Uma igreja debaixo da autoridade de Deus, ou debaixo da autoridade do Espírito de Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Ela se torna uma igreja, aleluia, preparada. Ela se torna uma igreja revestida. Ela se torna uma igreja, aleluia, que acaba se tornando uma ameaça para Satanás. Satanás não fica satisfeito, os demônios não ficam satisfeitos, aleluia, porque não importa para ele. Isso não importa para ele se alguém tem carro, tem casa, tem dinheiro. Isso não importa para ele. Mas quer ver deixar ele doido, quer ver deixar o cão doido, é alguém se preparar na presença do Senhor. Quanto mais alguém se prepara, ela vem quebrar. Quanto mais alguém se prepara, ela vem luta. Quanto mais alguém se prepara, ela vem fogo contra ele. Ela vem dinamite contra ele. Ele cala mas ele está no centro da vontade de Deus que o chamou. E que está no centro da vontade de Deus que o chamou. Pode levantar um, pode levantar dois, pode levantar três, pode levantar um inferno que vai ser para ser derrotado. Aleluia! Vai ser para ser derrotado. Vai ser para ser derrotado. Aleluia! Deus não quer contar com grandes multidões. Deus quer contar com alguém que se dispõe. Alguém que se dispõe. Aleluia! É uma ferramenta para ele utilizar. É uma ferramenta poderosa para destruição de fortaleza. É uma ferramenta poderosa para Deus utilizar nas suas mãos como bomba. Para Deus utilizar nas suas mãos, aleluia, para libertar a vida, para arrancar vidas do pecado, para trazer almas para a sua presença. É uma ferramenta preparada que Deus levanta, aleluia, para que a sua palavra seja empregada sem heresia, porque no tempo de Paulo já se combatiam as heresias, e o que mais se vê hoje são pessoas pregando heresias. Pessoas que têm conhecimento, pessoas que conhecem a Bíblia mais do que eu e você, mas pregando o que não é para pregar, entregando o que não é para entregar, pessoas entregando falsas profecias para aparecer, pessoas entregando falsas revelações para aparecer, e infelizmente muitas pessoas não crescem. Infelizmente muitas pessoas dão crédito a isso e vão atrás dessas pessoas e desprezam o mais importante, que é a Bíblia Sagrada. A maior profecia que existe não é uma profecia do dom espiritual. A maior profecia que existe não é uma revelação do dom espiritual, não. A maior profecia que existe e é a mais desprezada é a Bíblia. Glória a Deus. A maior profecia que existe se chama Bíblia Sagrada e é a boca de Deus. O canon divino, louvado seja o nome do Senhor. O canon de Deus, a palavra santa, a escritura verdadeira, a palavra fiel. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor, digna de toda aceitação. Essa palavra é a palavra mais poderosa que existe. Porque é uma coisa, através da palavra de Deus, em João 8:32, a Bíblia diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Olha a importância que tem a palavra. A Bíblia diz que a fé vem pelo
para enganar os escolhidos. Ele sabe que tem pouco tempo, isso é bíblico. Aleluia. Ele sabe que tem pouco tempo, aleluia, e quer arrastar o máximo de multidões possível, aleluia, do mesmo jeito que ele arrastou do céu para a terra. Aleluia. Ele era alguém influente, alguém que influenciava no céu, aleluia, mas queria subir até as alturas e ser semelhante a Deus, semelhante ao Altíssimo. Com isso, multidões o seguiram pela sua influência, aleluia, e foram lançados do céu para a terra uma terça parte dos anjos de Deus, que se tornaram demônios ou anjos caídos. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então entendamos que, aleluia, Deus tem responsabilidade com a nossa vida e nós precisamos ter responsabilidade também, aleluia, na pessoa bendita do Eterno que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Ele chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, para que a luz não seja apagada, mas para que a luz venha brilhar na treva. Aleluia! A luz que quando entram, existe luz que quando entram no meio das trevas, ele não brilha, mas ele acaba sendo igual a trevas, porque fazem o que outros fazem, cometem o que outros cometem, mas o cristão verdadeiro não, ele não deixa se contaminar. O cristão verdadeiro não, se ele vê uma roda de escarnecedor, ele pode entrar, mas é para falar do nome do Senhor. Ele pode entrar, mas é para pregar a sua bendita palavra. Ele não compactua com coisas erradas. O verdadeiro cristão que Deus chamou das trevas para a luz, ele não compactua com ele. Ele sabe entrar e ele sabe sair. Ele sempre tem uma palavra amiga. Ele sempre tem uma palavra de conselho. Aleluia. Existe dois tipos de conselho. Existe o conselho que é para construir, aleluia, para edificar, e existe o conselho que é para destruir. Aleluia. Muitos querem dar conselho para destruir. Aleluia. Mas quando o homem ou a mulher tem a visão de Deus, o conselho dela é construtivo, é edificativo. Aleluia. Ele prega que Jesus está voltando. Ele prega que Deus é amor. Ele fala que Deus o ama. Ele fala que Jesus salva, Jesus liberta, Jesus transforma. Aleluia. Jesus leva para o céu. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Aleluia. É para isso que Deus nos chamou. Existem alguns objetivos que Deus nos chamou. Agora, importante nós entendemos que quando Deus chama para a sua presença, um dia que alguém aceita Jesus, o chamado de Deus é ele. Um dia que alguém aceita Jesus, aleluia, de corpo, alma e espírito, aleluia, a sua vida já não é dele mais. A sua vida já não é dele. Ele já não pode ir aonde ele quer. Poder pode porque tem livre-arbítrio, mas não deve. Pode, mas não deve. Disse o apóstolo Paulo: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Pela sua liberalidade, pelo seu livre-arbítrio, ele pode fazer o que ele quer. Aleluia. Mas se um dia ele entregou a sua vida a Deus, a sua vida já não é mais dele. A sua vida agora, aleluia, pertence ao Senhor, e todo aquele que é do Senhor é guiado pelo Espírito de Deus. Não se sabe de onde vem o vento, e nem se sabe para onde o vento vai, mas se ouve o seu barulho, sente o seu refrigério, sente que o vento está passando, emanará a sua recandarada, mas ele está sendo guiado pelo Espírito Santo. Quem sabe está no vento, quem sabe tu estás no vento esta noite, e vou terminar por aqui, porque o processo mais difícil que alguém pode passar, na minha opinião, na presença do Senhor, chama-se o processo do silêncio. O que é o processo do silêncio? No processo do silêncio, às vezes não se acha uma palavra de conforto, às vezes não se acha um visitante na sua casa, às vezes não se acha um amigo para te ajudar. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. O processo do silêncio, alguém está na igreja ou alguém está numa reunião. Aleluia. Deus fala com um na profecia, fala com o outro na revelação, dá uma visão para o outro. Aleluia.
fazer assim, quantas e quantas vezes já passei pelo silêncio de Deus, mas Deus não deixou de trabalhar. Aleluia, Deus não deixa de trabalhar, irmão. Quando alguém está no processo do silêncio, a primeira coisa que vem na sua cabeça é que Deus o abandonou. A primeira coisa que vem na sua cabeça, algumas coisas que vem na sua cabeça, melhor dizendo, uma das coisas é essa: Deus me abandonou, Deus esqueceu de mim. O que está acontecendo é o processo do silêncio que parece que está arrancando um pedaço. É o processo do silêncio que parece que ninguém está vendo, que parece que Deus deixou de estar conosco. Não é nós, não. Deus não deixou, Deus não abandonou, senão a sua palavra seria mentirosa quando ele disse: pode o homem deixar, pode o pai, pode a mãe, todavia eu não deixarei, todavia eu não abandonarei. Deus não abandona, aleluia, Deus não abandona crente fiel, aleluia. Tu tens um depósito com Deus, tu tens um depósito. Quem tem depósito com Ele, na hora certa vai colher. Lança o seu pão sobre as águas, e depois de muitos dias o achará. Aleluia, o pão pode se pedaçar, a tua semeadura pode ter sido há 5, 10, 15 anos atrás, mas vai chegar o tempo da colheita. Vai chegar o tempo de colher. Não florescendo a bagara tudo errada. Parece que agora tudo está difícil. Parece que agora todas as portas estão fechadas. Mas tem semeado. Se tem semeado, aleluia, o seu tempo vai colher. Há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Essa semeadura, irmão, essa semeadura, ela abrange vários sentidos, seja espiritual ou seja material. Deus não fica devendo nada para ninguém. Deus paga e Deus paga bem pago. Deus paga bem pago. Só que no tempo de Deus, em Eclesiastes capítulo 3, aleluia, tudo tem o seu tempo. O tempo não é estabelecido pelo homem. O tempo foi estabelecido pelo próprio Deus. Às vezes nós queremos agora, mas Deus quer amanhã. Às vezes queremos amanhã, mas Deus quer para a semana que vem. Louvado seja o nome do Senhor. Queremos para a semana que vem, Deus quer para a vez que vem, e nós queremos agora. Aleluia, nós queremos agora, passou da hora. Senhor, eu quero agora, eu preciso agora. E sabe o que muitos fazem? Senhor, se o Senhor não me der, eu vou sair da tua presença. Senhor, se o Senhor não me der, eu deixo de te servir. Aleluia, quem canta, quem é louvorista, aleluia, quem é levita, fala com o Senhor: Senhor, se o Senhor não me der, eu não canto mais, eu não louvo mais. Arabaçando, arabagascúria, medecamascúria. Não, irmão, não espera, porque é o processo estabelecido por Deus na nossa vida. Havia se passado 5 dispensações. O que é dispensações? Até chegar no tempo da graça. Vou explicar, até chegar no tempo da graça, havia se passado 5 dispensações. E vou terminar por aqui. Aleluia, inocência, consciência, governo humano, patriarcal e lei. Estamos hoje na dispensação da graça. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Deus sabe o que é dispensações. Dispensações nada mais é do que espaço de tempo estabelecidos por Deus, para Deus trabalhar como Ele quer na vida do homem. Existem várias formas que Deus trabalha na vida do homem. O primeiro trabalhar de Deus vem no seu caráter, vem na sua vida, aleluia, de caráter, porque precisa-se ter um bom testemunho, precisa-se ter um bom testemunho. A Bíblia diz: pregai primeiro em Jerusalém. Aleluia. Semeei testemunho primeiro, isso é pregar. Isso fala de palavra, isso fala de pregação. E a pregação, ela tem 2 sentidos: ou no sentido da palavra, ou no sentido de testemunho. Aleluia. A maior pregação não é da palavra, apesar que a palavra é a maior profecia que existe. Mas em se tratando de testemunho, ela fala mais alto. O testemunho acaba falando mais alto, sabe por quê? Porque se alguém é testemunha fiel de Cristo, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, ele não é vingativo.
Alguém que é testemunha fiel de Cristo, irmão, ele não vinga com as suas mãos. A Bíblia diz que a vingança vem do Senhor e o Senhor recompensa a cada um da forma que Ele quer. A recompensa de cada um, a Bíblia diz que o galardão, aleluia, da igreja está nas mãos do Senhor Jesus e Ele dará a cada um, aleluia, recompensará a cada um no dia, aleluia, em que o livro das obras será aberto. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Isso fala, esse testemunho de vida cristã, fala de, aleluia, experiência. Isso fala de, aleluia, isso fala de alguém, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, que prega sem precisar ser com a palavra, mas ele prega com o seu testemunho. Ele dá o seu testemunho de vida, aleluia. E quantas pessoas se convertem dessa forma? Quantas pessoas se convertem? É difícil alguém suportar, aleluia, e dar esse testemunho. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Mas é um testemunho que fala forte. É um testemunho que chama a atenção de muitos. Louvado seja o nome do Senhor. Se prega a palavra sem abrir a palavra. Aleluia. Se fala com o testemunho e Deus assina embaixo. Com o testemunho de vida, Deus assina embaixo. Louvado seja o nome do Senhor. É verdade que aparecem muitos caluniadores. É verdade que aparecem muitos criticadores. Aleluia. Mas nós não devemos nos preocupar com isso. Aleluia. Não devemos nos preocupar com a perseguição. Aleluia. Não devemos nos preocupar tanto, aleluia, com calúnias, com difamação, porque nem o próprio Jesus conseguiu agradar a todos. Aleluia. Mas ele veio fazer a vontade do Pai. Aleluia. A vontade do Pai era de trazer de volta os que estavam perdidos. Ele veio como bom pastor, dando a vida pelas suas ovelhas. Ele veio como homem, aleluia, 100% homem, 100% Deus, mas ele não venceu, aleluia, como Deus. Ele venceu como homem. Como homem ele venceu o pecado. Como homem ele venceu as aflições. Como homem ele venceu o mundo. Aleluia, ele disse, eu venci o mundo. Ele disse, eu venci o mundo. Aleluia. Isso significa que se ele venceu, eu e você é capaz de chegar lá. Eu e você é capaz de vencer. Esse problema para Deus não é nada. Essa dificuldade para Deus não é nada. Pode ser grande para a nossa vida, mas para Deus não é nada. Narabassaio. Para Deus não é nada. Deus, entenda, eu vou parar por aqui. Entenda isso e vou entregar o microfone. Aleluia, Deus é um Deus que cria situações. Ele é um criador de situações. Aleluia, para beneficiar a nossa vida. Sabia que Deus às vezes nos coloca no estreito? Deus às vezes coloca alguém no estreito para mudar o seu caráter. Deus às vezes coloca alguém no estreito para modelar o seu vaso, para que a sua essência esteja na sua vida, para Deus utilizar nas suas mãos. Aleluia. Deus às vezes coloca no estreito do deserto, só os faltantes do deserto. Aleluia. Mas sabe para quê? Para que o bom perfume de Cristo seja instalado na nossa vida. Aleluia. Quanto mais massacrado, quanto mais humilhado, quanto mais perseguido, mais o perfume vai ser instalado. Mais o perfume vai ser instalado e vai chegar diante de Deus como cheiro suave. E Deus vai rasgar o céu. Aleluia. E vai fazer milagre acontecer. E vai fazer, aleluia, coisas extraordinárias. Aleluia. Mas para isso Ele conta comigo. Ele conta contigo. Esteja esta noite na dispensação dEle. Esteja esta noite na dispensação dEle. Porque Deus conta com a tua vida. Deus conta com a nossa vida. Nós somos especiais. Você é especial para Ele. E Ele te chamou porque Ele conta contigo. Aleluia. Deus confia na tua chamada. Quando o mundo não confia, Deus confia. Quando o mundo não dá nada, Deus dá tudo. Quando o mundo não dá